arrumou para não falar desviados. Então ele arrumou esse nome chique de desigrejado. E é um movimento, ou também, como a gente vai ver na própria lição, antigamente nós falávamos de católico nominal, né? O que é um católico nominal? Um católico nominal é aquele que ele só diz que ele é católico, mas ele não é praticante. Então é diferente. Então hoje nós falamos de cristão nominal. Eles se dizem cristão, até se reconhecem, mas não são praticantes. Então nominal. Então é um movimentozinho que começou, está tomando corpo. A gente vai ver pela lição, né? É um movimento que está tomando corpo. Tem muita gente entrando nessa onda de Satanás aí, infelizmente, né? Porque a fala é sutil, o modo de operar é sutil, e está entrando nesse movimento achando que a igreja pode subexistir sem estar no corpo. Irmãos, é um raciocínio lógico. A Bíblia nos compara como o quê? Como o corpo de Cristo, e Cristo sendo a cabeça. Arranca o teu braço e fala: braço, vai viver sozinho. Tem como? E nós somos membros desse corpo. Então, se um membro desse corpo for arrancado do corpo e ele falar: agora eu vou viver sozinho, ele não vive, ele morre. Então não existe igreja organismo vivo junto com o corpo de Cristo. Esse membro que está fora do corpo de Cristo, ele já está morto. Então não tem como falar em igreja sem estar ligado com o corpo. Avança aí, meu filho. Vamos ver a verdade prática aí. O textual. Avança aí. O textual está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nós vamos ver esse texto um pouquinho mais à frente. Mas ele diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo aí, irmãos. Não deixe do que? Vamos, meu irmão, me ajude aí. Olha, está ali o texto ali, ó. Volta o texto lá. Aí, põe o texto ali para mim de volta aí. Olha lá. Não deixando nossa congregação, como é costume de alguns. Por que ele diz que não é para deixar a congregação, irmãos? Qual o motivo do autor falar isso aí? Não deixe a congregação, como é costume de alguns. Por quê? Por que o autor aos Hebreus diz: não deixe de congregar, ou não deixe de estar na congregação? Qual é a razão, qual é o motivo que ele dá essa ordem? Porque muitos têm se desligado, muitos têm se afastado. Olha o motivo aqui, meus irmãos: que se vai aproximando aquele dia. É por isso que ele diz: não deixe de congregar, porque aquele dia está se aproximando. O que ele quer dizer? Que só vai fazer parte do arrebatamento aquele que de fato for o corpo de Cristo, estiver ligado no corpo de Cristo. Amém? Amém. Como é que eu sei que uma pessoa está ligada ao corpo de Cristo, está ligada em Cristo e Cristo nele? Aquele que gosta de congregar, aquele que gosta de estar com os seus irmãos. Esse é aquele que está esperando a vinda do seu Cristo. Não existe igreja que não congregue, meus irmãos. Não existe crente que não gosta de congregar. Esse crente, se ele não gosta de congregar, ele está com algum defeito. Crente em Jesus Cristo, ele gosta de congregar, ele gosta de estar na congregação, louvando a Deus junto com os irmãos. Avança. Verdade prática: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então, um cidadão que fala para você que é um desigrejado, ele está se desviando da verdade, ele está indo contra a verdade, ele está indo contra a palavra. Quando ele fala assim, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de nada, ele está indo contra a verdade da palavra. A gente vai ver que tudo que eles falam que não precisa,
A Bíblia diz que precisa e é necessário para a nossa fé. Então, quando o cara vem com essa conversinha fiada, não precisa. Irmão, igreja, ela sempre, a igreja que somos nós, sempre vai existir e sempre vai haver problema. Amém? Amém. Porque nós não estamos falando de um ambiente de pessoas perfeitas. Nós estamos falando de um ambiente de pessoas imperfeitas que estão buscando a perfeição, que a gente vai se deparar com muitas. Um dos motivos que eles alegam por ter saído da igreja é decepção. Irmão, então você não serve nem para viver. Se dentro da igreja você tem decepção e você sai de dentro da igreja por conta da decepção, então por que não se mata logo? Porque decepção se tem fora e dentro da igreja. Então quem não suporta decepção, quem não suporta muita coisa, então na verdade não presta nem para viver. Porque decepção e tantas coisas que a gente vai analisar, a gente tem todo santo dia. Então mesmo a igreja sendo esse ambiente de pessoas imperfeitas que buscam a perfeição, a igreja ainda é um lugar para se estar congregando e se aperfeiçoando em Cristo Jesus. A introdução: desigrejado é um fenômeno em ascensão. Como eu falei, são cristãos não praticantes, termo esse que usamos para os católicos. Nós falamos lá os crentes, os católicos nominais, mas hoje nós temos muito cristão nominal, só no nome. Ele só é crente no nome, mas ele não tem uma prática diária, ele não tem uma prática cotidiana de estar com os irmãos, congregando, participando de tudo. Por quê? Ele só vem quando dá ali na telha, ou já saiu do meio e disse que não faz mais parte deste evangelho. Irmão, toda pessoa que chegar para você e falar assim: irmão, eu não faço mais parte desse sistema, ele já está desviado. Já está desviado, porque não tem como o ser humano viver fora de sistema. O ser humano, ele só consegue viver dentro de um sistema. Não existe ser humano que viva sem sistema. Todo ser humano vive dentro de um sistema. E a igreja, ela é um sistema. Por mais que ela é um sistema. E a gente, por mais problemas que seja o sistema, a gente tem que viver dentro desse sistema. Então o negócio de viver fora do sistema não existe. Segundo o IBGE, 14% da população, ou seja, 4 milhões de pessoas. Isso não aumentou, tá? Isso aqui já está me desatualizando. A gente vai pegar uma próxima que diz que 22% da população já faz parte desse movimento dos desigrejados. Nós somos hoje, em quantos brasileiros? 240? Quanto que é? Tem noção? 240. Quem é bom de matemática faz a conta aí. 22% de 240 milhões. Quanto dá isso aí? 10% dá quanto? Dá 2 milhões e 400, 5 milhões. Vamos colocar por baixo, assim, a gente vai ter o IBGE que está saindo agora o censo. Vamos colocar aí que nós temos hoje cerca de 10 milhões de desigrejados hoje no Brasil. Estou falando só do Brasil, não fora do Brasil. Só no Brasil nós temos 10 milhões de pessoas nessa situação hoje, que estão desigrejados, sem igreja, por vários motivos que nós vamos ver aqui, tá? Então os desigrejados dizem que querem fazer parte, não querem fazer parte da igreja institucionalizada, pois segundo este o modelo está falido e corrompido. O que eles querem? Não vamos fazer mais parte da instituição, vamos sair fora da instituição, voltar aos moldes da igreja primitiva. Mas irmãos, a igreja primitiva já estava institucionalizada. Eles são contra a instituição, que é a instituição registrada. Eles são contra a hierarquia, que a hierarquia também diz que não precisa de hierarquia. Eles são contra as contribuições, que diz que não precisa de contribuições. Mas tudo isso nós vemos na igreja primitiva. Na igreja primitiva tinha uma hierarquia. Quem que era o pastor da igreja de Jerusalém? Não, depois Jesus foi para o céu. Quem que era o pastor da igreja de Jerusalém? Me ajuda aí, meus irmãos. Está na Bíblia isso aí, viu? Tiago, irmão de Jesus, era o pastor da igreja de Jerusalém.
Quando o apóstolo Paulo e Barnabé saíam para a viagem missionária, o que eles faziam? Voltavam para Jerusalém para prestar conta para o colegiado, Tiago e os outros apóstolos. Então já tinha uma hierarquia na igreja. Atos capítulo 6, quando há uma questão entre a distribuição de alimentos, houve uma questão que os apóstolos não poderiam largar o ministério da palavra para atender essa necessidade. O que eles fizeram? Instituíram os diáconos. Então já havia uma hierarquia, uma institucionalização da igreja. Então como é que esse povo disse que quer voltar aos moldes da igreja primitiva? Mas a gente vai ver, irmãos, que isso aí tem outra coisa por trás aí, que não tem nada a ver com voltar à igreja primitiva, voltar com nada. Então eles entendem a igreja como organismo e não como uma organização. Então para eles a igreja é um organismo vivo. Quem é a igreja? A igreja é o indivíduo, não é a organização. Mas irmãos, o que é da organização sem a igreja viva? E a igreja viva que somos nós, precisamos da instituição organizada chamada igreja, porque é pela instituição chamada igreja que a igreja viva opera, que ela faz a sua obra, evangelismo e tantos outros trabalhos, através da igreja institucionalizada. A igreja, organismo vivo, ela precisa da instituição para poder trabalhar, operar nesse mundo. Não tem como você ser uma igreja sem uma organização, como é o nosso caso aqui. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém. Então avança. Olha lá. Cerca de 22 desigrejados nós temos hoje contra 78% de igrejados, ou seja, de pessoas que estão cotidianamente congregando, participando de tudo da vida da igreja, contra 22%, e esse número crescendo. Isso aqui é acho que 2010. Então esse número de 2010 para cá já deve ter crescido mais do que isso daí. Então aqui nós temos hoje cerca de 6 milhões de desigrejados. Então lá, primeiro ponto, visão prática do movimento desigrejado. Um ensino anti-institucional. Então o que tem lá no cerne do ensino deles? São contra a institucionalização da igreja, ou seja, a igreja não precisa do quê? Primeiro, não precisa de uma hierarquia, não precisa de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono, de cooperadores. Na visão deles, a igreja não precisa disso. Segundo, a igreja não precisa de um credo confessional. O que é um credo confessional? Eu preciso dizer no que eu creio. No que nós cremos? Nós cremos. Os irmãos têm... Cadê o meu? Quem tiver o RI, você chega lá na sua casa e você vai olhar lá no RI e lá vai estar dito no que nós cremos. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos na doutrina das últimas coisas. Nós cremos na doutrina do pecado. Nós cremos em tudo isso. Então para eles não precisa de credo confessional. O indivíduo crê como ele quiser, como ele entende. Irmão, dá para que a igreja precisa de um pastor? Qual é a função? Qual é a minha função aqui? A minha função primeira aqui é ensinar. É ensinar os irmãos naquilo que vocês devem crer. E é claro que naquilo, na medida que eu vou ensinando, que eu vou falando, vocês vão conferir na palavra se aquilo que eu estou dizendo é de fato verdadeiro. Então a função primeira nossa é ensinar aquilo que nós cremos. Mas o desigrado diz que a gente não precisa de um credo confessional. Você crê como você quiser. Se você quiser crer que Deus é uma mulher, então Ele é. Amém? Deus é mulher? Livro, sim ou não? Aquele livro Cabana é mais ou menos isso, né? O livro e o filme. Você crê como você quiser. Na verdade, eu não tenho nem muita noção desse. Fala um pouquinho para nós aí, mas eu não tenho nem noção desse filme. É um absurdo. Eu nunca nem vi nem isso. O Espírito Santo, ele tem lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas o Pai é uma negra gorda, cozinheira,
faz e acontece. Parece uma atriz. Onde se viu isso? O outro eu sei. Seria Jesus ou o Espírito Santo, mas assim. Eu sei que são 3 pessoas lá, cada uma de uma personalidade, mas são mulheres, né? Não tem noção. Na concepção dele é assim que é, porque o autor do filme aí, do livro, crê que é desse jeito. Mas minha pergunta é: Deus é homem ou Deus é mulher? O que Deus é? Ele é homem ou ele é mulher? Então ele não é homem e nem mulher. Tem sexo, né? Posso ver, Deus é homem. Então, para a mulher de Deus é homem. A Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Quando aquela mulher foi pega lá, não é mulher, o do Levirato, alguém chegou e perguntou para Jesus: quando essa mulher morrer, quem é que é o marido dela? Que já tinha vários, né? Quem é o marido dela? Jesus falou: não, lá no céu não tem essa realidade de marido e mulher, porque lá não existe sexo. Deus nem é homem e nem é mulher. Deus é Espírito. Essa é a nossa crença. Ainda que no texto lá coloque lá o artigo masculino, mas ele nem é homem e nem mulher. Deus é um Espírito assexuado, assim como os anjos. Essa é a nossa crença. Então nós cremos assim. Mas o desigrejado não. Ele quer crer do jeito dele, da maneira dele. Mas tudo isso tem um fundo lá, o que eles querem na verdade, tá? Então vocês peguem aí o fio da meada. Não precisa de disciplina. Olha, irmãos, uma igreja que não existe uma disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você ter um hábito. Tá? Você fala assim: eu sou um cidadão disciplinado. Por que você é um cidadão? O que é uma pessoa disciplinada, irmãos? Ela estabelece uma regra e ela respeita aquela regra que ela estabeleceu. Então ela é uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque ela estabeleceu uma regra e ela obedece aquela regra fielmente. Vamos botar um exemplo prático. Se você decidir: eu vou fazer caminhada todo santo dia, faça sol, faça chuva, mas eu vou caminhar todo santo dia, é uma regra que você estabeleceu para você, certo? Então você vai ser fiel àquela regra, você vai obedecer aquela regra fielmente. Olha, a igreja tem disciplina, a igreja tem uma regra que nós temos que seguir fielmente. Quem quer morar no céu, irmão, se não for disciplinado, não vai entrar lá, ué. Por mais que eu carregue a Bíblia, por mais que eu venha na igreja, por mais que eu faça algumas coisas aqui, mas se eu não tiver uma disciplina na minha vida devocional, na minha vida diária, na minha vida cristã, eu não vou ver os céus, eu não vou entrar. Então eu tenho que obedecer aquela regra estabelecida. Se eu desobedecer aquela regra, é claro que haverá uma consequência para a minha desobediência. Por exemplo, aquele que está acostumado a caminhar todo santo dia, ele estabeleceu uma regra. Qual é a consequência lógica para essa pessoa quando ela deixar de fazer sua caminhada? Primeiro, ela vai começar a engordar, que ela não quer. E segundo, a sua atividade vascular vai piorar em vez de melhorar. Porque você sabia que quando você faz exercício físico, você está condicionando o motor do seu corpo. Qual que é o motor do seu corpo? O seu coração. Sua condição vascular boa. A consequência é que a sua condição vascular não será boa. Então há uma consequência. O desigrejado diz: não precisamos de disciplina. A gente vive como a gente quiser. Não precisa de disciplina, não precisa de uma regra estabelecida, não precisa de um dogma estabelecido. O dogma nós estabelecemos, fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Então, desigrejado, você pode perceber que todo desigrejado deve vir com essa conversa. Não precisa de pastor, não precisa de alguém falar para você no que você deve crer. Você crê naquilo que você quiser. Não precisa de disciplina, você vive do jeito que você quiser, da maneira que você achar melhor. Então alegam que isso não fazia parte da igreja primitiva. Então para eles tudo isso aqui
não fazia parte da igreja primitiva, mas pela Bíblia, tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que nós vemos aqui, é claro que não tudo, né? Mas na base da igreja moderna, é o que já tinha lá na igreja primitiva. Da onde que nós arrancamos isso? Não veio do nada, não veio de qualquer lugar, tem uma base ali, e a base é o que já estava ali na igreja primitiva em movimento. Amém, meus irmãos? Coríntios 6:19 que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Tá? Então tem uma disciplina a ser seguida, tá? Então diz que essa institucionalização começou no quarto século com Constantino. Irmãos, é um erro de quem não conhece nem a Bíblia nem a história. A institucionalização não começou com o imperador Constantino, quando ele colocou lá o edito de tolerância, se eu não me engano. Não começou com ele. Essa forma de instituição começa já na igreja do primeiro século e não com Constantino. Amém, meus irmãos? Tudo bem aí? Segundo eles, a igreja sobre rédeas de Constantino passou a ter, primeiro, um clero, um código doutrinário e um credo. Só que nós estamos percebendo que um clero já existia na igreja primitiva. Tiago, Paulo, Pedro, João tinham seus pastores e tinham seus cooperadores. Um código doutrinário, você quer ver o código doutrinário já presente no texto sagrado? Abra comigo lá em Atos, capítulo 2, verso 42. Eu acho que está aí na lição, mas abra lá em Atos, capítulo 2 e verso 42. O que é que diz aí? Na doutrina dos apóstolos. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Pronto, para aí mesmo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, os apóstolos ensinavam para a igreja aquilo que elas deveriam crer. Ah, não tem clero. Ah, não tem. A gente vai ver tudo isso, mas vamos ver. Efésios capítulo 4, versículo 11. O que diz Paulo aí em Efésios capítulo 4, versículo 11? Olha só. Ele quem? Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Com qual propósito? Versículo 12 diz: aperfeiçoar os santos. Ah, não precisa de clero, não precisa de código doutrinário. Ora, como não? Se está aqui. A Bíblia está nos mostrando que aquilo que eles estão dizendo que não existia, já tinha. Já tinha um clero, já tinha um código doutrinário e já tinha um credo. Ou seja, aquilo que a igreja deveria crer. Pastor, presbítero, diácono, evangelista. Esse é o corpo clerical da igreja. São aqueles que Cristo instituiu para fazer o quê? Aperfeiçoar os santos. Essa é a nossa função primeira. A função do clero é de instrução para a igreja. Essa é a função primeira. Tem o clero, tem lá o seu papa, os arcebispos, os bispos e os diáconos e por aí vai. É um corpo. É um conselho. E cada um tem sua função. Irmão, como é que existem várias formas de governo? Uma das formas de governo é a anarquia. O que é anarquia? Anarquia você vê lá em Juízes, que o texto diz que cada um fazia o que dava certo. Não dava. Então, o desigrejado, o que ele quer? Ele quer alguma coisa que a gente chama de niilismo. Ou seja, não precisa de nada, não precisa de lei, não precisa de nada. Você rege sua própria vida do seu próprio jeito. Essa é o que eles querem. Então, segundo eles, a igreja não precisa de nada disso aqui. A visão do desigrejado, a igreja se encontra em qualquer lugar, não necessita de um lugar específico. Olha, irmão, Paulo desigrejado, ele diz: olha, eu posso ser crente lá na minha casa, aonde eu tiver eu posso ser igreja. Eu não preciso de um lugar específico. Olha, irmão, o que a Bíblia diz? Minha casa será chamada casa do quê? Casa de bagunça?
minha casa será chamada casa de oração. Então o próprio Deus já instituiu um lugar para o povo. Tanto instituiu que a preocupação de Deus quando tirou o povo do deserto era 3. Se os desigrejados entendessem um pouco da palavra de Deus, estudassem um pouco da palavra de Deus, eles entenderam que eles estão totalmente errados. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele se preocupou com 3 coisas básicas, que é base para se ter um povo. Se você não tiver essas 3 coisas aqui, você não tem você não tem uma nação, você tem um povo, você tem um amontoado de gente. Qual seja? Uma lei. O povo, quando saiu do Egito, não tinha uma lei. Deus deu uma lei. Segundo, um líder. O povo não tinha um líder. Deus deu um líder. Terceiro, referencial religioso. O povo não tinha. Deus deu. Qual é? A tenda da congregação, que depois virou um templo. Não existe nação sem esses 3 referenciais. Qualquer nação que você estudar, ela tem esses 3 referenciais. Ela tem uma lei, ela tem um líder, ela tem um referencial religioso. Mesmo que ele diga, nós não cremos em Deus, mas ele crê em alguma coisa, tem que ter referencial. Então, essa estrutura, ela já vem de longe, ela vem do próprio Deus para a humanidade, porque a humanidade sem organização, ela não prospera. Eu quero ver, se você não se organizar, se você vai chegar em algum lugar. Leve sua vida de qualquer jeito, leve sua vida sem uma organização, sem uma disciplina, para ver se você vai chegar em algum lugar. Agora, uma igreja que não tem uma organização, não tem um credo, não tem uma hierarquia, não tem uma disciplina, ela não chega em lugar nenhum, ela fica patinando na história. Então o desigrejado está completamente fora da palavra de Deus. Não, volta lá, minha filha. Então nós precisamos de um lugar específico, sim, porque foi deixado por Deus congregar, como está dito lá na palavra. O fato da igreja primitiva não ter um prédio para sua adoração se dava por questões políticas e legalistas. A igreja primitiva era uma igreja marginalizada pelo império e marginalizada pelos judeus. Então onde é que eles se encontravam? Nas casas. Não é o que diz o texto? Você pegar lá 1 Coríntios, capítulo 12 lá, capítulo 11, aonde era feita a ceia? Nas casas. Então eles se reuniam nas casas. Depois, quando começou a construir templo, aí sim se fez um lugar específico, mas a igreja sempre se reuniu em um lugar específico. Irmão, diz para mim, como é que você vai comungar com o corpo de Cristo na ceia? O que diz a Bíblia sobre a ceia? Vamos ver. Você vê como é que eles estão totalmente fora da palavra de Deus. Lá no capítulo 11. Deixa eu achar aqui. Capítulo 11, versículo 20. Vê se dá para colocar isso aqui na vida do desigrejado. Ou seja, eu sou igreja onde eu estiver. Ou seja, sozinho eu sou igreja. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, tomando antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura caso para comer e para beber, ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque recebi. Aí depois ele diz que cada um tem que esperar uns pelos outros, lá no versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Eu quero saber como é que o desigrejado faz isso aqui. Como é que o desigrejado vai comungar, se ele diz que ele sozinho é a igreja? Como é que ele vai participar da ceia do Senhor sozinho? Quem é que vai ministrar para ele? Quem é que vai dar para ele? Ele vai participar com quem? A ordem é: quando vos ajuntais. Paulo não está dizendo quando você comer lá sozinho, não. Quando vocês se ajuntarem, esperem um pelos outros. Então você vê que a narrativa dos desigrejados cai por terra quando a gente começa a ler a palavra de Deus. Não existe igreja isolada, igreja ilha, não existe.
Só existe igreja quando ela se reúne como um corpo de Cristo espalhado por essa terra. Amém, meus irmãos? Mas a igreja tinha os seus encontros periódicos. Está lá em Romanos capítulo 16, versículo 3 e 5. Vamos ler? Romanos capítulo 16, verso 3 e verso 5. Então, ao longo do estudo, vamos ver que a institucionalização da igreja aconteceu já no primeiro século e não no quarto século, como diz. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês vão encontrar muito filho de Satanás dizendo que a igreja, o cristianismo é uma invenção. O cristianismo pode até ser uma invenção, mas a igreja de Cristo, esta foi instituída por Deus. E não tem ninguém que venha dizer que a igreja surgiu a partir de Constantino, do quarto século. Não. O cristianismo pode até ter sido inventado lá, mas a igreja como corpo de Cristo foi inventado lá na eternidade. Foi criado e instituído na eternidade por Deus. Portanto, nós viemos de Deus e não de Constantino, não de uma invenção, de nada de ninguém. O que é que diz aí Romanos 16, versículo 3 a 5? Quem achou pode ler. Vamos, meus irmãos, me ajude aí. Romanos 16, verso 3 a 5. Saudai-vos a Priscila, a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai-vos a igreja que está em sua casa, saudai em Pedro, como meu amado, que as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a igreja, saudai a igreja que está na sua casa. Ou seja, ele não está falando do prédio. Saudai a igreja viva que está dentro de um prédio, para participar, para comungar, para festejar. Então, irmãos, essa história de que não precisa de igreja, isso é papo furado. Isso é coisa de gente que não quer fazer parte do corpo, de gente que não gosta do corpo, de gente que não gosta de Cristo, não gosta de nada, aí vem com esse papo furado. Existem algumas razões para termos desigrejado? Existe, vamos ver. Avança. Aí, ó. Como nasce o desigrejado? Primeiro, trauma, frustração e decepção. Isso é fato, irmãos. Alguns saem da igreja porque sofrem trauma, frustração, decepção. Olha só a frase. Esse é um artigo que eu estava lendo, estou lendo esse artigo, um artigo muito bom, depois eu disponibilizo para vocês. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Você entendeu, meus irmãos? Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por conta de Jesus. Você vai sofrer trauma, você vai sofrer decepção, você vai sofrer tudo, meus irmãos. Você continua agarrado no pé de Jesus até a morte. Amém? O cara pode dizer que você é um cachorro, um ladrão, um safado, sem vergonha, não presta, não vale o feijão que come, não vale o negócio que sai do cavalo, mas você continua firme. Não, eu me dei risada ali. Mas você continua firme com Jesus. Por quê? Você não entrou por causa de um indivíduo, você entrou por conta do Cristo. Então, por conta do Cristo, você até sofre e suporta todas as afrontas, mas continua firme e fiel até o fim. Amém? Mas algumas pessoas acabam saindo por conta de trauma, frustração e decepção. E é verdade que nós temos uma raça de pastorada dos infernos, do capeta, que anda matando, esfolando, arrebentando com a vida de muita gente, infelizmente. E a causa de aumentar esse povo é por conta dessas figuras malignas que a gente tem no nosso meio. Porque enquanto aquela alma estiver ferida, magoada, ela prefere ser desigrejada. Eu falo isso por mim mesmo, eu já quis ser. Mas ela tem que se curar. É o Senhor que está salvado, é o Senhor me curar, é o Senhor me libertar. É um processo muito difícil. Mas não larga de Jesus. E não larga do corpo. Pode até entrar influenciado por alguém, mas se firma.
E não vai sair. O problema do desegrejado é que ele sai. Ele não suporta trauma, frustração, decepção e sai. É como eu me converti. Quando eu me converti, eu achei que eu tinha entrado no céu. Na minha cabeça, tinha entrado num paraíso, que eu não ia ver muita coisa que eu via lá no mundo. E conforme eu fui vivendo, eu digo, rapaz, eu não caí num paraíso, eu caí foi num lugar de gente imperfeita como eu, que quer o céu. Mas eu me mantive firme ali, irmão. Me mantive firme, com toda a decepção que a gente sofre, mas tem que continuar, porque a gente não vem por conta de um homem, ou de uma instituição. A gente vem por conta de Adão. A gente pode passar tudo, paulada de tudo quanto é gente, mas você continua agarrado ali. Você pode desanimar, você pode se frustrar, você pode até querer sair, mas você continua firme, porque você veio por conta do Cristo. O desigrejado não tem esse suporte, não tem essa estrutura, não sabe por que cargas d'água a pessoa não se estrutura. Porque se ela não se estruturar nessas condições, ela nunca vai conseguir ser um crente forte. Então, infelizmente, tem pessoas que saem por conta de trauma, frustração, decepção, por conta de muitos pastores do capeta que tem no nosso meio. Infelizmente, irmão, é a verdade. Fazer o quê? A gente vê a quantidade de pastores aí que estão interessados só na lã. Da ovelha, ela só quer a lã. Mas a ovelha mesmo ele não quer. Ele quer só a lã da ovelha. Esse não é pastor de Deus, esse é um pastor do capeta. Porque pastor de Deus quer a ovelha, não a lã da ovelha. E se a ovelha não tiver lã, ele cuida da ovelha para que a ovelha tenha lã, e ele cuide da lã e cuide da ovelha. Mas cuide da ovelha primeiro. O que esses filhos do cão estão fazendo? Eles estão depenando, arrebentando com as ovelhas e tirando muita gente do caminho do Senhor. Aí cresce no desigrejado que nós estamos vendo aí. Infelizmente é assim. O negócio está bagunçado, está descendo morro abaixo, o escândalo está demais. Intolerância eclesiástica. São pessoas que consideram tudo o que acontece dentro de uma igreja chato e sem sentido. Então, intolerância eclesiástica. Sabe aquele crente, irmão, que chega no... irmão, aqui está um irmão canta, não é esse irmão cantou hoje, não sei, tão feio. A pregação, eita, mas que pregação é essa? Uma pregação chata. Olha o irmão lá falando nós foi, nós vai, nós fumo. Jesus. Isso não dá para mim. Isso porque eu sou uma pessoa já no nível das estrelas. Esse ambiente não dá para mim. Então esse tipo de gente que acaba saindo da igreja. Intolerância eclesiástica. Então lá, aí aqui, irmão, pregam o niilismo. Presta atenção aqui. O desigrejado, ele quer o niilismo, redução. A palavra niilismo significa redução a nada. É o que eles querem. Eles não querem nada. Eles não querem um credo, eles não querem um clero, eles não querem uma doutrina, eles não querem nada. Então, redução a nada. Niilismo eclesiástico advoga o cristianismo totalmente despido de formas, estrutura e concretude institucional. Então o que ele quer? Ele quer o niilismo. Ele quer que tudo seja reduzido a nada. Ele vai gerir a vida dele do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Avança. Individualismo e autossuficiência. É uma brasa isolada da fogueira, prestes a se apagar. Eu quero ver você pegar uma brasa lá, você, quando faz o churrasco lá, tenta fazer o churrasco com uma brasa. Tenta, ela vai até se acender. Mas o que vai acontecer? Dá para ser desigrejado, irmão? É uma brasa isolada que está prestes a se apagar. A gente é o que é na comunidade. Eu sou o que sou porque eu perseverei dentro da comunidade. Porque se eu saísse da comunidade, ou se eu saísse da luz divina, talvez eu nem seria o crente que eu sou hoje. Talvez eu nem estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu estou fazendo hoje o que eu faço hoje
Porque eu me fiz dentro da comunidade Luz Divina, crescendo aqui junto com os irmãos, padecendo aqui junto com os irmãos, sofrendo junto aqui com os irmãos, que eu fui aprendendo, que eu fui me fazendo, e continuo aprendendo, e continuo me fazendo, porque o indivíduo, ele é o que é na interação. Tá certo, irmãos? Ninguém é o que é sozinho. Vamos entrar só um bocadinho em sociologia. Ninguém se faz sozinho. Todo mundo se faz na interação. Você quer ver uma coisa, uma experiência? E eu já falei isso aqui. Pega uma criança, um recém-nascido, coloca ele lá na Amazônia, junto com os bichos. Se ele não morrer, o que ele vai ser? Ele vai ser um ser humano ou ele vai ser um bicho? Se ele for adotado por um macaco, o que ele vai ser? Ele vai ser um macaco humano, porque ele vai se fazer no meio daquele ambiente que ele vive. Então, se ele vive com um macaco, ele vai se parecer com um macaco. Se ele se fizer na interação com um bando de leão, o que ele vai ser? Ele vai ser um leão, porque ele não vai falar, não vai saber raciocinar. Ele vai raciocinar como um leão, vai rugir como um leão, porque a interação dele foi daquele jeito. Então o ser humano é o que é nas interações. Pega o seu filho, coloca ele para ser criado com a facção que nós temos aqui em São Paulo, lá do PCC, coloca lá. O que ele vai ser? Ele vai ser um deles, porque ele cresceu naquele ambiente, viveu naquele ambiente, ele se fez naquele ambiente, portanto ele vai se tornar um daquele ambiente. Então o ser humano, ele se faz no ambiente, ou seja, nós precisamos um do outro para nos construir, para ser quem nós somos hoje. Eu sou o que sou hoje porque eu cresci na luz divina. Eu nasci na luz divina, eu passei minha infância na luz divina, eu passei minha fase de adolescência. Eu estou dizendo isso espiritualmente, tá, irmãos? Eu me converti com 21 anos, tá? Eu não estou falando espiritualmente. Minha adolescência foi na luz divina, minha fase adulta está sendo na luz divina, portanto eu fui construído na interação com os irmãos que eu tive aqui na luz divina. Portanto tem algumas coisas até hoje que eu não aceito. Não é que eu não aceito, eu até relevo, mas não aceito, porque eu me criei nesse meio. Esse meio me fez ser assim, esse meio me fez construir do jeito que eu sou. Mas é claro que a gente vai crescendo, a gente tem que ter um jogo de cintura, senão você também para no tempo. Então a gente cresce e se faz no meio, não sozinho como uma brasa que acaba se apagando. Indecisão na fé, são pessoas que firmaram sua casa na areia, não sabe qual direção seguir, segue o que? Segue o vento da moda, segue o que aparecer pela frente, é indeciso, não sabe o que quer, não sabe discernir entre o esquerdo e o direito, entre o que é bom e o que é ruim. A conduta libertina, irmão, e aqui está o cerne do desigrejado. O desigrejado é um libertino. São pessoas que abraçam o pecado. Olha, agora aqui você presta atenção. O desigrejado é um libertino. São pessoas que abraçam o pecado e querem fazer do pecado algo santo e bom. Por não achar espaço de concordância dentro da igreja, preferem sair e chafurdar no chiqueiro. Esse é o desigrejado. Ele é um libertino. Ele quer viver no pecado. Ele quer fazer do pecado algo bom, algo santo. Como ele não consegue espaço de concordância no seio da igreja, o que ele faz? Ele sai e vai para o chiqueiro. E lá ele se lambuza no chiqueiro, porque já tem um monte de gente pensando como ele, agindo como ele. Aí se une todo mundo no chiqueiro, se chafurda no chiqueiro e vive nesse chiqueiro. Então ele é um libertino. Ele não quer regras, ele não quer amarras, ele não quer estrutura, ele não quer uma hierarquia, ele não quer alguém dizendo para ele aquilo que ele deve fazer ou aquilo que ele deve crer, meus irmãos. Então ele é um libertino. O que o desigrejado quer é viver do jeito que ele quiser. Mas tem aquele que sai da igreja por se decepcionar por algo e é abandonado pelo pastor. Eu não converso com ele
Sim, tem todas essas questões aí. Se junta com outras pessoas que têm a mesma ideologia dele. Tem todas essas questões. Só que essa pessoa que o diácono César está dizendo, vai chegar algum tempo da vida que ele vai dizer: eu não posso viver assim, eu tenho que estar no corpo. Ah, eu me decepcionei com A com B. Só que tem um detalhe: eu sigo a Jesus, eu não sigo nem A nem B. Ele vai voltar para o corpo. Ou ele procura outro lugar, mas sem congregar ele não vai ficar. O desigrejado não. O desigrejado vira as costas para a igreja, e se Deus não tiver misericórdia, ele não volta mais. Aí fica montando igreja. O interessante é que o desigrejado é tão louco, quer dizer, eu não quero a estrutura, mas eles começam a fazer encontros. Irmão, quando você estabelece encontros, você tem que ter uma estrutura. Eu já fui convidado para participar desse encontro aí. Então, mas você tem que ter uma estrutura. É uma pessoa bem, quase que um PhD. Mas tem muita gente que estuda para burro. Os irmãos entenderam? Tem muita gente que estuda para ficar, não entende, para ficar burro. Me diz o apóstolo Paulo, muito estudar em Fábio. Ele estudou demais. Estudou, se empanzinou. Então, irmão, até nisso você tem que ter cuidado. Você tem que estudar para burro. Quando eu digo para burro, estudar para rachar, né? Claro. Mas não para ficar burro ou se emburrecer, porque tem gente que estuda para se emburrecer. Eu vou dar um exemplo clássico do que eu estou falando aqui, para ficar bem tangível o que eu estou dizendo. Nós que temos pouca instrução aqui, a gente fica pensando: o que leva uma pessoa que tem acesso a estudo, informação, e fez mestrado, e fez PhD, é pós-PhD, é não sei o que, apoiar um ladrão sem vergonha? Diz para mim. Não, sim, mas eu estou dizendo na parte dos intelectuais, daqueles que dizem que tem um saber. Entende, irmãos? Então, o estudo em si, se você não souber, o que Salomão pediu quando ele foi orar? Sabedoria. Porque conhecimento ele tinha, e até demais. Agora, ele pediu sabedoria para saber usar o conhecimento que ele tinha. Ele não pediu conhecimento, porque conhecimento ele já tinha. Ele pediu sabedoria para usar o conhecimento que ele tinha. Então, não adianta eu estudar e não saber como utilizar o conhecimento que eu adquiri. Que nem minha professora, pastor, ela dá aula até para professor, muito, né? E a pai Não foi nesse mérito, não. Mas, irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você acha sabedoria? Escute aqui. Você acha sabedoria? As outras pessoas que menos instrução têm. Vou citar um exemplo que os irmãos conhecem. Chiquinho. Final de Chiquinho. Quando eu ia na casa dele, eu sentava para ouvir a sabedoria daquele homem. Diácono Domingos, a maioria que não conheceu, só os mais antigos aqui. Às vezes eu ia lá na casa dele, o pai da Raquel, ou ia lá só para sentar, ouvir sabedoria do homem. Você tem que sentar com quem tem vida, irmão, quem tem vivência. Não adianta você sentar com um acadêmico que fica lá enfiado numa sala só jogando conhecimento para a cabeça, mas sem sabedoria nenhuma. Você só vai ouvir um monte de conhecimento. Mas e o saber mesmo? Aquele saber que a vida dá, aquele saber que se adquire na caminhada. Os jovens de hoje, se tivesse um pouco de cabeça, estariam com aqueles que têm cabelo branco, porque adquiriria conhecimento e sabedoria junto. Então, uma coisa é diferente da outra. Moisés não ensinou a sabedoria que ele adquiriu no Egito. Não entendi. Moisés não ensinou o povo de
Não ensinou ou ensinou? Não ensinou, ele era poliglota e tal, na ideologia egípcia. Ele não passou para os israelitas daquilo. Não, sim. O que a gente fala de aspecto religioso, não. Mas o que a gente fala de aspecto de conhecimento de deserto, de tática militar, ele passou. Por quê? Porque ele aprendeu isso no Egito. E ele passou para Josué, passou para os demais. Então, irmãos, não é só o estudar. O que Jesus diz na palavra? Você tem falta do quê? De conhecimento? Peça a Deus que Ele dá. O que Ele manda? Qual é a ordem? Se tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá sem lançar em rosto. Ou seja, você não sabe utilizar o conhecimento que você tem, peça a Deus que lhe dê sabedoria para você saber utilizar o conhecimento que você tem. Foi o que Salomão pediu: Senhor, eu quero sabedoria para utilizar o conhecimento que eu já tenho. Entendeu, meus irmãos? Amém? Então, o desegrejado é um libertino. Que mais? Fuga do dízimo. Você pode perceber que todo desigrejado vai falar de dízimo e de oferta. Isso aqui é antibíblico. Isso aqui é do tempo da lei. Irmão, o dízimo precede a lei. Precede a lei. Abraão, sem ter lei, já estava lá dizimando, ofertando, dando aquilo que... Irmãos, eu não discuto com ninguém que venha falar contra dízimo. Eu não discuto porque eu não vou perder tempo com essa pessoa. O que eu falo é o seguinte, como Davi. Davi chegou e disse: olha, Senhor, longe de mim de pagar alguma coisa ao Senhor, mas eu só faço devolver aquilo que já é seu. O seu salário de quem é? É seu ou é de Deus? É dele. Quando você dá uma 10ª parte, você está devolvendo aquilo que é dele. Mas o desigrejado vai falar contra tudo isso aí. Tá certo? Então, tenha cuidado nas redes sociais, no YouTube. Está cheio de desigrejado lá, vomitando esse bando de coisa aí na cabeça do povo. Tenha cuidado. Avança. Então a gente já viu como que nasce um desigrejado. Um ensino anticlerical, assim como são contra a instituição da igreja, também são contra todo e qualquer tipo de governo hierárquico. Irmãos, assim como eles dizem que não precisa de um clero, não precisa de uma instituição, eles também dizem que não precisa de um clero. Nós acabamos de ver que a Bíblia mostra que você tem que ter um clero para gerir a igreja, para instruir a igreja, para conduzir a igreja. Não tem como a igreja se conduzir se não tiver alguém para instruir, para dar um norte, para dar uma direção. Tem que ter alguém para dar uma direção. Mas os igrejados não precisamos de ninguém para dar a direção para a gente. Nós temos a nossa própria direção. Nós somos a nossa própria direção. Por que nós somos chamados de ovelha, meus irmãos? Por quê? A ovelha não grita, porque ela não é bode. Porque o bode, além de gritar, ele dá amarrada. Se você marcar, ele te derruba no chão. Mas a ovelha, uma das características principais, 2 características da ovelha. Primeiro, a ovelhinha não tem senso de direção. Se ela não tiver o pastorzinho na frente dela ali, ela se perde todinha, ela fica toda confusa. Depois você vai no YouTube, pega lá, encontro de pastores de ovelha. Aí aquela manada se mistura todinha. Aí o pastor dá uma voz lá, uma ordem, e sai andando, e cada uma vai um para o lado. É por isso que nós somos ovelhas, porque nós não temos senso de direção. Nós precisamos de um pastor para nos guiar, e nós precisamos de uma voz para nos instruir. O desegrejado diz: não, nós não precisamos, a gente não precisa de ninguém, precisa de pastor, não precisa de ninguém. Nós nos bastamos a nós mesmos.
Não precisa de ninguém para nos instruir, para nos conduzir. A Bíblia diz que nós precisamos sim de um pastor para nos conduzir, para nos instruir, de uma voz que nós consigamos ouvir, perceber quem é aquela voz e seguir aquela voz, e seguir aquele comando. O desigrejado diz para você, não precisa, ele vai dizer o seguinte, ó, pastor é tudo sem vergonha, safado, ladrão sem vergonha, larga desse povo. Irmão, é verdade? Em parte serve, mas você não pode, como o pessoal diz, você não pode jogar, como é? Você não pode comparar com todos. Não, tem um ditado que você não pode jogar água fora com o bebê, né? Não é isso? Você tira o neném e joga água suja, uma coisa assim. Só que o que estão fazendo? Estão jogando a água com o bebê com tudo, não estão fazendo uma diferenciação. Há pastores e há pastores. Infelizmente o nosso meio é assim. Só que o desigrejado ele coloca todo mundo no mesmo balaio, para te cooptar para junto dele. Abraão deu dízimo para Melquisedeque, né? Pronto, não tinha nem lei. Volta lá, Então, fica aí. esse pastor aí, o meu irmão falou, que fica aí arrancando das ovelhas, aí as pessoas. Eu vou dar um exemplo tangível para vocês. Talvez vocês não conheçam, mas coloca lá na rede. Está na rede, tudo que é público eu falo. Está público eu falo mesmo, que ninguém vai me processar. Está lá público. Um pastor chamado Yosef Akiva. Quem já ouviu aqui? É um pastorzinho que veio com uma história que era judeu, que era não sei o que, ele nem judeu era. Ele se converteu ao judaísmo. Aí começou a pregar nas igrejas com barbona de judeu, com talite, com paramento judeu. Começou a pregar nas igrejas e fez o nome. Falou que era rabino. Falou que era rabino. Não somente fez o nome, como fez a vida. Enriqueceu pregando a palavra. Agora está aí, está lá no, pode colocar lá no, agora está lá dizendo que Jesus não é Deus. Porque o judeu realmente ele disse que Jesus não é Deus, mas ele depenou as ovelhas, ganhou bastante dinheiro no meio das ovelhas. Agora está dizendo que não crê que Jesus é Deus. Mas ele voltou atrás, disse que foi mal entendido. Não. Ele falou porque eu ouvi da boca dele ele dizendo isso aí. Ele dizendo com todas as letras: Jesus não é Deus. Mas depenou, pegou dinheiro, pegou tudo dos irmãos, das ovelhinhas, e agora está cuspindo para comer. Pegou em um monte de lugar. Tá certo? Então é esse tipo de gente que vem para o nosso meio, se aproveita e depois deixa a mancha para trás, para todo mundo dizer que todo pastor é igual. E não é todo pastor é igual, não. Tem gente ainda que quer cuidar de gente, quer cuidar de alma, não está interessado no que tem no seu bolso. Mas infelizmente os igrejados dizem que todo mundo é igual. Acredita que na igreja primitiva não havia nenhum tipo de hierarquia? Já vimos que havia sim. Vamos ler esse texto aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13:17. O que percebemos? Que são pessoas que não querem estar debaixo de nenhuma autoridade humana. Ele não quer estar debaixo de nenhuma autoridade humana e nem do próprio Deus, porque é uma ordem divina que estejamos debaixo de submissão de alguém. O que diz aí Hebreus 13:17? Vamos ver se a gente tem que estar debaixo da autoridade ou não. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, que velam por vossas almas. É ordem bíblica. Como aqueles que amam de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil. Irmão, é ordem bíblica você estar debaixo da autoridade de alguém. Você tem que estar debaixo da autoridade de pastor. Você tem que estar debaixo da autoridade de alguém, porque é assim que Deus abençoa a minha vida, abençoa a sua vida. Irmãos, quando estava debaixo de autoridade, era a coisa mais boa da minha vida, porque eu tinha alguém lá para dizer, não que eu não tenha hoje, um líder para dizer, para orientar, para dar o norte. Então é bíblico estar debaixo de autoridade. O desigrejado diz, não precisa estar debaixo de autoridade. Como não? Você está dizendo que tem que ter alguém sobre você, para te conduzir, para te fazer
andar nos caminhos retos do Senhor. Avança. Então são contra o ensino anticlerical. Essa postura é reflexo de alguns abusos que acontecem por parte de algumas lideranças. Irmãos, é fato. Essa postura de não querer estar debaixo de uma instituição é abuso de alguns pastores, infelizmente é. Mas não é razão para eu largar do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo tem nada a ver com a desonestidade de alguém. Alguns anos atrás aqui, nós tínhamos um pastor aqui, aí começou uma história furada. Aí alguém chegou para mim e falou assim: ó, não entrega seu dízimo porque ele está roubando. Eu digo: olha, eu não tenho nada a ver com ele, nem com a vida dele, nem o que ele está fazendo com o dinheiro. Eu tenho a ver com o meu compromisso com quem me chamou. Se ele está roubando, o dono vai dar um jeitinho nele, pode ficar sossegado. Meu compromisso é com quem me chamou, não é com quem está ali. Quem tem compromisso com Deus vai ter compromisso com quem está à frente. Amém, meus irmãos? Isso é fato. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel ao seu pastor, você vai ser fiel à sua esposa, ao seu patrão, você vai ser fiel em qualquer lugar. Agora, se você não for fiel a Deus, você não vai ser fiel com ninguém. Mas existe esse tipo de pessoa mercenário? Existe, infelizmente. Mas o nosso compromisso não é com o mercenário, é com o dono da obra. E do mercenário ele dá conta. Então lá, o mercenarismo, excesso de normas, manipulação, fanatismo, intolerância, hipocrisia, falsidade, incoerência, ainda foram citados. Reprovação ao comportamento das lideranças religiosas, desapontamento pessoais e até notícias veiculadas pela mídia. Então, irmãos, infelizmente está tudo isso aí, está na televisão, está na rede, estão jogando tudo no ventilador, sem medo e sem pudor. Mas eu não posso deixar da igreja por conta desse tipo de gente, por conta desse tipo de pastor. Se a pessoa não está sendo pastoreada ali, é para isso que existe uma pancada de igreja. Em algum lugar você vai achar um pastor sério para cuidar de sua alma, para cuidar de sua vida. O que eu não posso é abrir mão da igreja de Cristo, que está dentro de uma instituição. A igreja de Cristo não está fora da instituição, ela está dentro de uma instituição, que eu tenho que estar ali, para eu comungar, para eu aprender. Como é que se aprende a viver no céu, irmão? Aqui na terra. Se aprende a viver no céu aqui na terra. Porque lá no céu, irmão, não vai ter para onde você escapar, não. Lá no céu é um lugar só para todo mundo. Não tem igreja A, igreja B. É um espaço que vai ter que estar todo mundo debaixo daquele mesmo espaço. Então a gente aprende a viver no céu, aqui na terra, dentro da igreja. Amém? Avança. A mais grave na situação que muitos desiludidos igrejados passam a questionar a fidelidade de Deus e sua misericórdia. Esse é o problema. Que o desigrejado, ele fica desiludido com liderança, por vários motivos. Aí ele passa a questionar a fidelidade de Deus, misericórdia de Deus, e até se ele existe. Você já conversou com um desigrejado, irmão? Quem aqui já conversou com um desigrejado? Eu já conversei com um. Estou por aí, né? Ele fala, estou por aí. Eu estou por aí, eu estou aí. Eu estou aí aonde? Eu estou aí, em algum lugar. Irmão, o desigrejado, ele questiona se Deus existe. Ele questiona se realmente tem essa história de Jesus vai voltar. Ele questiona tudo, porque ele ficou desiludido, deixou a fé, virou desigrejado, e agora ele começa a questionar o próprio Deus. Ele não questiona nem mais o homem, ele questiona o próprio Deus, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Então esse caminho é um caminho perigoso. Essa situação é agravada pela falta de conhecimento da palavra de Deus, que passa a ser manipulada por esses pastores de Satanás, que estão em nosso meio, agravando a situação dos desigrejados. Então a situação fica pior por falta de conhecimento por parte das pessoas e por esses pastores do diabo, que ficam manipulando a palavra de Deus para enganar os incautos
e arrancar o couro dessas pessoas. Aí a pessoa fica desiludida. Mas a gente não está aqui para servir ninguém, estamos para servir a Jesus. Avança. Natureza da igreja neotestamentária que nós encerramos. O que é a igreja? A igreja é um organismo vivo. Um ponto fundamental para entendermos a natureza da igreja é entender que ela é um organismo vivo. Quem é a igreja? Somos nós. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Quem achou pode ler. E sujeitou todas as coisas dos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O que nós somos? Nós somos o corpo, ele é a cabeça. A natureza da igreja é que ela é um organismo vivo. A instituição, nome, Assembleia de Deus de Jesus da Luz Divina, sem a igreja viva, ela não é nada. Porque a igreja não é a placa que está lá. A igreja somos nós que estamos aqui, que damos vida à instituição Luz Divina. Porque a instituição Luz Divina, sem você, ela não é nada. A instituição Luz Divina precisa da igreja viva, que somos nós. Nós não precisamos necessariamente da instituição Luz Divina, mas a instituição Luz Divina precisa da igreja viva, que somos nós. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Pronto! Nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Querido, a igreja institucionalizada, ela precisa da igreja organismo vivo. Quando essa igreja viva sair daqui, a igreja instituição perderá a sua eficácia, perderá a sua razão de existir. Porque não vai ter uma igreja viva para entrar aqui dentro, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Então essa é a natureza da igreja. Ela é um organismo vivo. Ela não está lá na placa, ela está em cada indivíduo que faz essa placa que está aí fora ter vida. Porque sem você, sem cada um de nós aqui, ela não é nada. Avança. Portanto, a igreja tem que se institucionalizada, não é pecado. Ou seja, ter um nomezinho aí, irmão, não é pecado. Até faz parte da lei. Para nós existirmos como uma igreja de fato, ela tem que estar legalizada, ela tem que estar registrada, ela tem que ter CNPJ, porque é pela igreja institucionalizada que a igreja organismo vivo é instrumentalizada. Amém, meus irmãos? Os irmãos entenderam? É pela igreja CNPJ que a igreja organismo vivo se faz presente nesse mundo estruturado. Porque se ela não tiver estruturada, se ela não tiver institucionalizada, registrada, ela não consegue operar como ela devia operar no meio dos homens. É por isso que existe a instituição. Então não é pecado ter uma igreja instituição. Isso a gente vê ao longo da história da igreja. Avança. Olha lá. O que é a igreja? Um organismo vivo. Corpo, Cristo. Cristo é o chefe da igreja. Jesus é o cabeça do corpo. Igreja católica no sentido de igreja universal. A palavra católica significa universal. É essa a igreja. Cada pessoa batizada é um membro do corpo de Cristo. Igreja católica, uma só família no céu e na terra. Essa igreja que está aqui é uma família só, que será uma família só também no céu. Os membros do corpo somos nós. Então, a igreja de Cristo tem um cabeça, esse cabeça é Cristo, e nós temos que estar dentro do corpo do Cristo para ter comunhão com Cristo. Eu quero saber qual é o membro que tirado do corpo tem vida. Quem é que dá, irmão, quem é que me dá esse comando aqui? É a cabeça. Um membro fora do corpo
não recebe comando e não recebe vida. Jesus disse que Ele é o quê? Ele é a videira verdadeira e nós somos o quê? Os ramos. Porque a videira, que é o tronco que tira a seifa lá da terra para mandar para os ramos, para ele produzir fruto, se ele não tiver grudado nessa videira, ele não tem vida. Portanto, um crente fora do corpo não tem vida em si mesmo. Amém, meus irmãos? Avança. Colossenses 1,18 coloca um ponto final na nossa relação com Cristo. Vamos ler, irmãos? Colossenses capítulo 1. Dá só mais alguns minutinhos, já estou encerrando, meus irmãos. Colossenses capítulo 1 e versículo de número 18. Olha o que diz Paulo. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Ele é o cabeça do corpo e do corpo da igreja. Nós somos os membros desse corpo, portanto temos que estar no corpo de Cristo para sermos o que somos. Ele é o cabeça do qual nós somos misticamente ligados a Ele, e Ele dá vida ao corpo que somos nós. Avança. Uma organização, os desigrejados que fazem parte da igreja viva, mas uma igreja acéfala é uma igreja morta. Uma igreja sem cabeça é uma igreja morta. Um corpo sem cabeça, para que serve? Arranca a tua cabeça do teu corpo e vê que utilidade tem. Já viu aqueles desenhos que o camarada tira a cabeça continua viva e o corpo continua. Qual é a utilidade que tem? Um corpo sem cabeça não tem utilidade nenhuma. Portanto, o desigrejado que está fora do corpo não tem uma cabeça para instruir, para dar vida, para dar instrução, para que ele possa se preparar para ir para o céu. Então a organização faz parte da natureza de Cristo. A igreja primitiva já demonstrava uma organização hierarquizada, já vimos. Já contava com um código doutrinário, também já vimos. A igreja viva não pode viver como uma ilha isolada, também já vimos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos entender esse textozinho aqui, irmãos. Olha, a palavra assembleia é composta de uma preposição que significa em, outra preposição que significa junto com, e o substantivo que significa reunião. Juntando tudo isso, irmãos, o que significa? É a ideia que todos devem estar juntos na reunião. Primeiro concílio, Atos capítulo 15. Quem é que faz concílio? Uma igreja que está organizada. Não existe concílio sem uma igreja organizada. Só houve um concílio porque tinha uma igreja organizada para resolver um problema da igreja. Avança. A importância e necessidade da igreja. A igreja como família de Deus, irmãos. A igreja como família de Deus vive em um ciclo de intimidade uns com os outros e com Deus. O que é uma família, irmãos? Não é um relacionamento íntimo entre os pares que ali estão. Não é um relacionamento íntimo em que os pais procuram comunhão consigo. A igreja é a família de Deus, que ela procura comunhão com Deus e comunhão entre os pares. Não existe comunhão quando o camarada está isolado, só existe comunhão quando ele está junto com o corpo de Cristo, junto com a família de Deus. É na família que aprendemos que há regras para ser seguido, hierarquia para ser obedecida. Fora dessa realidade não se aprende nada. Nós aprendemos tudo o que sabemos hoje sobre família, sobre regras, sobre disciplina, dentro da nossa família. É aqui dentro da família de Deus que nós aprendemos o que é uma regra, o que é uma disciplina, o que é viver em comunidade, em comunhão. Não existe igreja fora do corpo. Avança. No encontro da família que somos nós, nos reunimos para adorar e bendizer o nosso Deus. Quando vemos aqui a igreja, nos reunimos para adorar, para bendizer, para glorificar, para prestarmos um culto de louvor ao nosso Deus. Como é que um desigrejado vai fazer isso sozinho, irmão? Isso se faz no corpo de Cristo. Isso se faz junto. Eu não estou dizendo sua vida diária. Estou dizendo que a igreja tem um momento que ela tem que se encontrar para fazer isso junto
junto com a família, junto com o corpo, junto com os crentes, para a glória de Deus. Quando estamos em família, há um sentimento de pertencimento. Irmão, uma pessoa que está dentro de uma família não se sente pertencendo àquela família, o que ela faz? Ela se isola como desigrejado. O desigrejado, quando ele não se sente pertencente a essa família, ele se isola. Mas nós pertencemos a esta família, a este corpo de Cristo, a essa instituição que Ele levantou para a sua glória. É nessa realidade familiar que somos instruídos e integrados. A grande família que temos com o nosso Pai e Senhor nosso Deus, e em Cristo nosso grande Salvador. Aí tem os textos aí, avança. A igreja como testemunho da salvação. Olha o que Paulo diz em Efésios 3,10. Paulo mostra qual é o propósito da existência desta igreja. Qual é? Sermos arauto do reino. A igreja é a agência do reino. É a igreja que anuncia o reino. É a igreja que proclama a palavra de Deus. É a igreja que faz Cristo ser conhecido dentro dessa humanidade. Nós testemunhamos da salvação em Cristo Jesus. Avança. Tríplice propósito da igreja. Por que existe a igreja, irmão? Olha, primeiro, para adorar a Deus, Colossenses 3,16. Segundo, para edificar o corpo de Cristo, Efésios 4, 12 a 13. Para evangelizar. Irmãos, a igreja, ela existe com esse propósito: para adorar, para edificar, para evangelizar. Isso deve ser feito pela igreja de Cristo. Não dá para fazer sem estar inserido no corpo de Cristo. Crente salvo de face está inserido no corpo de Cristo, e no corpo pertence até o fim. Então a igreja existe para adorar a Deus. Ela existe, volta lá, minha filha, ela existe para edificar, ela existe para evangelizar. Avança. As marcas naturais da igreja: pureza e unidade. É aqui que nós encontramos a pureza, é aqui que nos purificamos, é aqui que nos unimos, é aqui que nós aprendemos o que significa unidade. Como é que você vai aprender o que é unidade isolado, sozinho? Não tem como. É na igreja que eu aprendo o que é pureza, o que é unidade em Cristo Jesus. Avança. Como vimos na lição de hoje, a filosofia do desigrejado não se sustenta diante da palavra de Deus. Ou seja, o que nós precisamos fazer? Tentar conquistar e atrair os desigrejados para dentro do corpo de Cristo. Porque olhando pela palavra de Deus, essa ideia ou essa filosofia não resiste a um minuto de confronto pela palavra de Deus. A igreja de Cristo tem que estar inserida no corpo de Cristo. Não existe igreja sozinha. Só existe igreja sendo corpo e fazendo parte do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos e que